Meus irmãos, meus amigos, no último dia 20 de março, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, reunida em sua Assembleia de Membros, ela deliberou, de maneira democrática, receber como membro, por profissão de fé e batismo, o nosso irmão Magno Júnior. E agora nós iremos justamente proceder com essa cerimônia de inclusão de mais um membro no corpo de Cristo aqui na terra. E para tanto nós vamos convidar o nosso irmão Magno Júnior a vir aqui à frente e também pedir o auxílio dos nossos irmãos oficiais para que nós possamos aqui estar com a estrutura necessária para proceder com esse momento de cerimônia, profissão de fé e batismo, incluindo assim mais um membro no corpo de Cristo aqui na terra. Nosso irmão Magno Júnior, por favor. Meus irmãos, meus amigos, gloriosa e honrosa é a missão da Igreja de Deus aqui no mundo. Dentre as suas muitas finalidades, destaca-se a Igreja de Deus de ser um lugar bendito de comunhão e inclusão, onde os fiéis se associam para as mesmas lutas nas lides de Jesus Cristo. Feliz é a pessoa, independente de sua condição social ou intelectual, que se dispõe a dar público testemunho de sua fé e obediência às recomendações do Senhor Jesus Cristo, conforme encontramos no Evangelho. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, ainda recomenda que os que creem sejam batizados. O batismo, conforme muitas vezes já falamos, é um símbolo de purificação espiritual. O batismo é a exteriorização de uma experiência vivida intimamente pela pessoa identificada com o Senhor Jesus mediante o novo nascimento, mediante a regeneração. Por isso, meus irmãos, meus amigos, é de se estranhar quando alguém que se diz crente, sem contudo ter o desejo de ser e ser batizado. O normal e salutar é justamente o contrário, ou seja, toda pessoa crente e obediente à palavra de Deus, ela naturalmente deseja e é batizada. Daí, queridos irmãos e amigos, e em especial nosso irmão Magno Júnior, caro batizando, o batismo ser um ato de fé e coragem que uma pessoa toma. Ele, o batismo, se torna um marco inesquecível em nossa vida e na sua, de maneira específica. Se de um lado, Magno Júnior, irmãos em Cristo, o batismo, ele nos impõe encargos que dizem respeito a Deus, à igreja e também ao mundo, por outro lado, o batismo é a prova de que nós temos o privilégio inaudito de pertencer à gloriosa Igreja de Cristo aqui na terra. Portanto, meu irmão Magno Júnior, diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, como ministro do Evangelho, nós exortamos o irmão a prestar as seguintes declarações, juramentos e votos. E antes desse instante, eu convido, por favor, a igreja a se colocar de pé. Vou pedir, sim, o microfone, para que o nosso irmão possa responder afirmativamente as perguntas, com bastante convicção e bastante clareza, assim como fez quando esteve junto com os oficiais, assim, naquele momento ali de questionamento, de interrogatório com o irmão, de sabatina, melhor dizendo, com o irmão. Em primeiro lugar, meu irmão Magno Júnior, o irmão crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis? Sim. Muito bem. Credes em Jesus Cristo, seu Filho unigênito e amado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação? Sim. Muito bem. Credes na pessoa gloriosa do Espírito Santo como santificador de nossas almas e doador da vida? Sim. Muito bem. Credes nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como sendo de fato a verdade da palavra de Deus, fazendo desta palavra
a única e infalível regra de fé e prática? Sim. Muito bem. Declarais aceitar a nossa confissão de fé, a confissão de fé da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil, o seu manifesto, bem como o seu estatuto, como documentos confessionais e administrativos da nossa denominação? Sim. Muito bem. Declarais reconhecer e buscar ter uma vida santa, justa e piedosa diante de Deus e do mundo, bem assim a vossa disposição em procurardes o indispensável auxílio do Espírito Santo para conseguirdes essa vida? Sim. Muito bem. Reconheceis a igreja como oportunidade de serviço a Deus e aos homens, bem como de vosso crescimento individual, e prometeis fidelidade a esta igreja? Sim. Muito bem. Por fim, prometeis que, como membro desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo? Sim. Muito bem. Então, diante dessas respostas afirmativas, cabe-nos agora proceder com o batismo em relação ao nosso irmão. Vou pedir aqui, por favor, que o irmão se ajoelhe. Isso. Pedir o nosso irmão presbítero João Soares para segurar aqui o microfone. Nós estaremos orando e assim impetrando, realizando o batismo. Nosso irmão Magno Júnior, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique de pé, nosso irmão Magno Júnior. Em nome dessa igreja, como pastor efetivo dela, nós declaramos o irmão membro efetivo da Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, rogando a Deus as suas bênçãos para a sua vida e assim para o seu crescimento na fé. Que o Senhor o abençoe. Amém. A igreja pode se sentar. Nós vamos pedir aqui inicialmente que os oficiais, todos os oficiais, a começar pelos presbíteros que aqui já estão, para cumprimentar o nosso irmão, entendeu? Dando a sua destra de acolhimento, sendo assim a representação, a simbologia, melhor dizendo. Os demais oficiais, por favor, os demais oficiais, estejam aqui cumprimentando nosso irmão, representando o apoio que nós, como lideranças, devemos dar à sua pessoa ao longo da caminhada cristã. Nós queremos convidar, eu sei que não dá para chamar todos, mas pelo menos 3 pessoas bem especiais, e é bom que se fique registrado isso, que são justamente os pais do nosso irmão Magno Júnior, né, o nosso irmão Magno, a nossa irmã Cristiane, e também a mãe em dobro, né, a nossa irmã Guia, com certeza está muito alegre por causa desse dia, né, é o primeiro neto, né, que faz sua profissão de fé e batismo, então é um momento de alegria. Venham aqui também à frente para cumprimentar, isso, a outra avó, muito bem, muito bem. Dá um abraço, ficar assim registrado. Isso. Raimundo, segura aqui, por favor. Só finalizando esse momento de batismo, sim, as suas irmãs. Isso. Muito bem. Nós queríamos passar as mãos do nosso irmão Magno Júnior, seu certificado, né? O certificado de profissão de fé e batismo. Nós temos aqui o texto de Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com júbilo e alegria, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, tendo presenciado a vida de fé e testemunho do irmão Magno Fernandes de Oliveira Júnior, recebe-o como membro efetivo por profissão de fé e batismo na cidade de Campina Grande, Paraíba, aos 31 dias do mês de março de 2019, suplicando a Deus que sua caminhada na vida cristã seja coroada de bênçãos e vitórias e de muita utilidade em sua obra. Pastor Rubens Dutra, pastor efetivo da ECC das Malvinas. Então, passamos a mão do nosso irmão, essa documentação que confirma agora
que ele é membro da nossa igreja, desfrutando de todos os privilégios e também sendo incumbido de todas as obrigações que, como membro, ele passa a ter a partir desse instante. Que Deus o abençoe, seja com a vida do irmão e que conceda cada vez mais graça e misericórdia nessa nova jornada da sua vida a partir de agora. Que Deus o abençoe. Amém. Podeis assentar. Os demais irmãos também.